Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é João Augusto Castro. Eu sou advogado, professor de processo civil aí, diversos cursos preparatórios para a carreira jurídica e para a OAB pelo Brasil afora. E estou com vocês aqui hoje com uma missão mega importante, com uma missão muito relevante para a sua prova da OAB, primeira fase. Para nós alcançarmos, por meio desse vídeo, por meio dessa importante revisão, 6 questões em processo civil. Então a gente tem um objetivo previamente definido, por meio dessa revisão, auxiliar todos vocês que acompanham o vídeo a encontrar 6 questões em processo civil, das 53 até as 58 do seu exame, e não ter problema com essas questões. Vamos somar 6 em processo civil, e a gente está junto. Tudo bem? Vamos começar de que jeito, professor? Veja só, nós faremos uma revisão levando em conta o que a OAB-GV já cobrou em matéria de novo CPC. Nós sabemos que desde o exame número 20, a OAB começou a cobrar o novo CPC. O novo CPC, que é a Lei 13.105, os amigos aí que se formaram estudando o velho CPC, o CPC de 73, fiquem atentos. A partir do exame 20, a OAB-GV começou a te cobrar o novo CPC, que é a Lei 13.105, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. E já no exame 20 começou a ser cobrada pelo examinador, pela FGV, para o seu exame da OAB. Professor, como nós faremos essa revisão? Nós vamos pegar o exame número 20 e o exame número 21. Nós temos aí, então, 12 questões já cobradas pela OAB sobre o novo CPC, e nós vamos revisar toda a matéria de processo civil, levando em conta essas 12 questões. Nós utilizaremos essas 12 questões para simular novas situações de prova, para simular como que essas questões podem aparecer no novo exame, no exame número 22, no exame número 23. Então nós faremos a nossa revisão levando em conta as questões que já apareceram, simulando a própria prova da OAB, simulando como a GV tem feito as provas de processo civil. Tudo bem? Então nós faremos as 6 questões do exame 20, as 6 questões do exame 21, item por item, alternativa por alternativa, revisitando o conteúdo de novo CPC, de novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Por que do vídeo? Professor, porque eu me formei segundo o velho CPC, o novo CPC ainda causa estranheza para muita gente. Uma aluna minha disse assim, professor, foi Deus, não foi? Foi Deus o quê, minha amiga? Foi Deus, professor, que fez eu não aprender o velho CPC. Parece que algo me dizia, não aprenda o velho, porque isso não vai te adiantar de muita coisa. Eu sei, é que no seu exame agora, no seu exame 22, 23, 24, 25º exame, nós teremos a disciplina do novo CPC, Lei 13.105, já sofreu algumas alterações, e nós cuidaremos disso aqui, hoje, nesse vídeo. Bacana? Então já chama sua atenção, vem para a tela comigo para nós começarmos as questões sem muita delonga, tá? Sem te enrolar muito, eu quero que por meio desse vídeo você encontre as 6 questões. Anote aí, da questão 53 até a 58, nós encontramos as questões de processo civil na sua prova da OAB, na sua prova aí do dia 2 de abril, por exemplo, para quem vai fazer o exame 22, o exame 23, a mesma matéria. Eu quero que esse vídeo sirva para todos vocês. Tá bom? Então acompanha, vem para a tela comigo. Ó, o nosso grande objetivo aí, ó. OAB primeira fase, 6 em processo civil. Esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio dessa aula, desse vídeo. OAB número 20. Vamos começar por essas questões. Aí no rodapé da tela tem meu Instagram, professor João Augusto. E vamos continuar. Aliás, aqui tá certo o Instagram, ó. João Augusto Castro, tá bom? Quem quiser depois seguir no Instagram, para mim é um prazer estar com vocês lá também. Questão 53, primeira questão da prova da OAB, número 20. Distribuída a ação, Antônia, a autora, é intimada para audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência. Veja, Antônia é a autora. É intimada para audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Assim deve ser feita a intimação do autor mesmo. O autor é intimado para audiência de conciliação, de fato, na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, então o advogado explicou para ela qual que é o objetivo da audiência de conciliação. Antônia informa que se recusa a participar da audiência porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com Romero, que é o réu. Ela falou assim para o advogado, eu prefiro morrer, né, do que fazer conciliação com o réu. Acerca da audiência de conciliação ou de mediação, com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Dá uma olhadinha para mim agora
para nós conversarmos sobre essa audiência, que vai cair ainda em muitas provas, que é uma audiência que mudou muito o procedimento comum. Veja só, o procedimento comum, em matéria de processo de conhecimento, nós podemos ter procedimento comum e procedimentos especiais. O procedimento comum é tratado do artigo 318 ao artigo 512. E uma das principais inovações, uma das principais novidades do procedimento comum é que agora, logo depois da petição inicial ser recebida pelo juiz, se o juiz verifica que a petição inicial do autor preencheu todos os requisitos, então não vai mandar emendar ou já mandou emendar, não é caso de indeferimento, não é caso de improcedência liminar do pedido, a petição está ok, preencheu todos os requisitos, a petição está em termos. O juiz designará a audiência de conciliação/mediação. O juiz designa uma audiência para a tentativa da autocomposição. O juiz designa essa audiência, se a petição estiver em termos, o juiz designa a audiência com antecedência mínima, anote, de 30 dias. Artigo 334, caput. O juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias. Citando logo em seguida o réu para a audiência, então o réu agora não é citado para contestar a ação, o réu é citado para audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 20 dias. Então atenção, o juiz designa a audiência com antecedência mínima de 30 dias. E o réu vai ser citado para a audiência com antecedência mínima de 20 dias. Bacana. Mas professor, essa audiência sempre vai acontecer? Veja, no procedimento comum, a regra é que ela aconteça. Mas pode a audiência de conciliação ou mediação não acontecer? Pode. Para que ela não aconteça, de duas uma. Ou o juiz nem a designou, porque há casos que não admitem autocomposição. Se eu tenho uma ação que não admite acordo, que não admite autocomposição, numa ação de interdição, por exemplo, não tem como fazer acordo. Chame lá o idoso que vai ser interditado, ele recebe uma grana e aceita a interdição. Não existe isso. Então, em direitos que não admitam autocomposição, o juiz sequer designa a audiência. Segundo caso, a audiência também não irá acontecer se as duas partes, autor e réu, manifestarem expressamente o seu desinteresse na audiência. Quando é que o autor diz que não quer audiência? Lá na petição inicial. Na petição inicial do autor, à luz do artigo 319, inciso 7, é um novo requisito da petição inicial do autor que ele opte pela realização da audiência ou pela sua não realização. Então o autor lá na petição inicial diz se quer audiência de conciliação ou se não quer. Agora, tenha muita atenção com um detalhe. A audiência para não acontecer depende da expressa manifestação dos dois. Que os dois neguem a audiência. O autor nega na petição inicial e o réu nega pedindo o cancelamento da audiência com antecedência mínima de 10 dias da audiência. Então veja só, a audiência para não acontecer tem que ter o não do autor somado ao não do réu. O autor diz não na petição inicial e o réu diz não quando ele é citado para audiência. Com antecedência mínima de 10 dias, pede o seu cancelamento. Compreendem isso? Então olha como ficam esses três prazos. Olha que importante. O juiz designará audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 dias. O réu será citado com antecedência mínima de 20 dias. E pode ele, réu, somar ao não do autor o seu não, pedindo o cancelamento da audiência com antecedência mínima de 10 dias. 30, 20, 10. Artigo 334, conjugando ele com o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do mesmo artigo. Entendi, professor? Professor, essa audiência servirá para quê? Veja, eu não estou preocupado ainda com as alternativas da questão. Eu estou tentando aproveitar a deixa, o tema que a banca já mostrou que gosta, para tentar encontrar a próxima questão da sua prova. E eu te falei então que essa audiência é designada com antecedência mínima de 30, cito o réu com antecedência mínima de 20, o réu pode pedir para cancelar a audiência com antecedência mínima de 10, e que se a audiência não irá acontecer, ou porque ela nem foi designada, nos casos que não admitem autocomposição,
ou porque as duas partes manifestaram expressamente o seu desinteresse na audiência. O autor manifesta na petição inicial e o réu manifesta pedindo o cancelamento da audiência com antecedência mínima de 10 dias. Bacana? Difícil? Não, prof. Estou entendendo. Professor, essa audiência servirá para quê? Para tentar a autocomposição. Para tentar um acordo na modalidade de conciliação ou mediação. Essa audiência não serve para mais nada. Cuidado a galera que estuda juizado especial, cuidado quem estudou com um velho CPC, porque nessa audiência não há técnicas, não há mecanismos postulatórios, não há postulação. O réu não oferece contestação nessa audiência. Essa audiência serve exclusivamente para tentar a autocomposição, com o auxílio de um mediador ou com o auxílio de um conciliador. Não é o juiz que preside a audiência. Quem preside a audiência de conciliação e mediação é um conciliador ou um mediador. E a diferença do papel do conciliador e do mediador é prevista no artigo 165, parágrafo 2º e 3º. Artigo 165, parágrafo 2º e 3º, difere o papel do conciliador do papel do mediador. Fiquem atentos a isso também. Depois eu faço um quadrinho com vocês aqui. Legal, professor, estou entendendo. E para essa audiência, o autor é intimado na pessoa do seu advogado. E o réu é citado com antecedência mínima de 20 dias para a audiência. É assim? Exatamente. Difícil? Não. Podem as partes se fazer representar por alguém? Porque, veja, pela regra, quem deve comparecer na audiência? O autor, o réu, com seus respectivos advogados ou defensores públicos. Não há dúvida. Mas pode a parte se fazer representar? Pode. Por alguém que tenha procuração, com poder específico para transigir e negociar. Então pode a parte não comparecer e comparecer alguém no lugar dela? Sim, desde que esse alguém tenha recebido dela poderes a partir de uma procuração para transigir e negociar no nome dela. Porque nessa audiência só se faz isso. Transação e negociação. Então eu posso me fazer substituir nessa audiência por alguém que tenha poder específico para transigir e negociar. Professor, estou entendendo. Professor, cadê essa audiência no CPC? Galera, essa audiência vai despencar em prova. Em todas elas vai ter uma questãozinha sobre audiência, não tenha dúvida. Essa audiência é toda tratada no artigo 334. Tem que ler? Eu sou obrigado a ler. Para fazer prova de processo civil, eu sou obrigado a ler o artigo 334 inteiro, com todos os parágrafos. Porque vai cair demais. Porque ela é mega estranha, ela é mega nova. Tenha muita atenção, então, ao artigo 334. Agora, conhecendo um pouco mais sobre essa audiência, nós não estamos mais crus sobre ela, vamos entrar nas questões para nós resolvermos a questão desse exame número 20, a questão 53, levando sempre em conta aqui o tipo 1 da prova, tá bom? Vamos dar uma olhadinha para ver se a partir das alternativas surgem outros assuntos para nós conversarmos, tá bom? Vem para a tela. Olha que bacana. Letra A. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Certo ou errado? Romero, que é o réu, deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Pessoal, o réu é agora citado não para oferecer defesa. O réu é citado para audiência de conciliação. Dá uma olhadinha para mim. O prazo para que o réu apresente defesa só vai ser deflagrado, ou seja, só vai começar. Imagina, houve audiência, teve audiência, nós tentamos um acordo, mas o acordo foi frustrado. Não foi possível a obtenção da autocomposição. A audiência não funcionou. Se a audiência de conciliação não conseguiu a autocomposição, porque se conseguir o juiz vai homologar e acabou o processo, mas se não foi possível a obtenção do acordo, da autocomposição nessa audiência, o prazo do réu para contestar vai começar a partir da audiência frustrada. À luz do artigo 335. Então, muita atenção, no procedimento comum, ainda que o autor tenha dito, excelência, eu não quero conciliação, eu prefiro morrer do que me conciliar com o réu, ainda assim, o réu vai ser citado para audiência. Porque a audiência só não vai acontecer se nós somarmos o não do autor ao não do réu. Compreendem? Então, ainda que o autor tenha dito, eu não quero audiência, o réu é citado para audiência com antecedência mínima de 20 dias para audiência. E pode ele pedir para cancelar, tudo bem. Mas se não pedir para cancelar, a audiência vai acontecer. As partes devem comparecer. Compareceram, tentou o acordo, não foi possível.
A partir da audiência, inaugura-se um prazo de 15 dias para oferecimento de contestação e reconvenção. Então, o prazo de contestação e reconvenção começa da audiência frustrada. Da frustração da audiência, inaugura-se o prazo para oferecer contestação. Essa é a regra, pelo menos, do artigo 335. Então, a letra A diz que o Romero, que é o réu, vai ser citado para se defender, citado para contestar com antecedência mínima de 15 dias. Está tudo errado. Primeiro, que ele não é citado para contestar, é citado para audiência. E segundo, que não é com antecedência mínima de 15. Eu sou citado para audiência com antecedência mínima de 20 dias. Artigo 334, caput. Bacana? Letra B, vamos lá. Nossa, professor, essa revisão vai ser massa demais. Aguenta, você vai ver que top que vai ser. Vai ser muito legal. Eu vou aqui me dedicar completamente para essa revisão. Eu quero que você lembre de mim na sua prova. Nossa, o professor João falou isso mesmo naquela videoaula, que bacana que foi. Letra B, a audiência não será realizada uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse pela conciliação. É verdade isso? Veja, a Antônia é a autora. Ela manifestou desinteresse na audiência? Manifestou, olha só, distribuída a ação, Antônia é intimada para audiência de conciliação na pessoa de seu advogado. Explicado o objetivo desse ato pelo advogado, Antônia informa que se recusa a participar da audiência. Veja, dá uma olhadinha para mim. Ela recusou dizendo isso para o advogado. Não tem sentido. Não tem viabilidade prática o que ela fez. Não adianta nada eu falar para o advogado, eu, autor, dizer ao meu advogado que eu não quero audiência. Eu tenho que manifestar meu desinteresse na petição inicial. Aqui, a audiência já está marcada. Não tem mais o que o autor fazer. O autor, ainda se ela tivesse feito a opção pela não realização da audiência, ainda assim, o juiz designa a audiência e cita o réu para ela. A audiência, repito, para não acontecer, tem que ter o desinteresse de ambas as partes. E veja, se houver litisconsórcio, o desinteresse tem que ser manifestado por todos os litisconsortes. Veja, a lei criou um sistema de audiência quase obrigatória, quase na marra. Autor, você não quer, mas não adianta só você não querer. Ainda que você não queira, o réu será citado para audiência. E aí, tudo bem, se o réu também não quiser, ele pede o cancelamento e nós cancelaremos a audiência já marcada. Só faz sentido nós cancelarmos algo que já estava designado. Então, letra B. Volta para a tela. A audiência não será realizada uma vez que Antônia manifestou expressamente o seu desinteresse pela conciliação. Ainda que ela tivesse manifestado o seu desinteresse na petição inicial, que é a forma correta, à luz do artigo 319, inciso 7, ainda que ela tenha manifestado o desinteresse dela na petição inicial, o juiz designará a audiência à luz do artigo 334 do CPC. Letra C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente. Opa, já conversei com vocês sobre isso. Ele diz, ainda que ambas as partes manifestem desinteresse na conciliação. Os dois não querem. Quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência de conciliação ocorrerá normalmente. Hein? Mas de jeito nenhum, veja só. Ele citou aqui os dois casos em que a audiência não acontecerá. Ela não acontecerá quando ambas as partes manifestarem o seu desinteresse expressamente, artigo 334, parágrafo 4º. E o segundo caso, quando o direito em disputa não admitir a autocomposição. Então, em nenhuma das duas hipóteses que a letra C cita, a audiência vai acontecer. Tudo bem? Volta para a tela. Então, não acontecerá normalmente. Se a matéria não admitir a autocomposição, ela não acontecerá. E se ambas as partes manifestarem desinteresse na conciliação, ela também não acontecerá. Em nenhuma das duas situações que a letra C narra, a audiência conciliatória vai acontecer. Artigo 334, parágrafo 4º. Vamos que vamos. Letra D. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Olha para mim! Nossa, professor, que massa essa questão! Galera, essa questão, ela vai se repetir muitas vezes. Dentro disso que nós tratamos aqui, ela vai se repetir. Agora, tenha muita atenção no que eu vou te dizer. Muita atenção. Qual que é o resultado
do não comparecimento injustificado das partes à audiência. O autor não foi, ou o réu não foi, o que acontece? Se o autor ou o réu não comparecem injustificadamente, à luz do artigo 334, parágrafo 8º, 334, parágrafo 8º, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes implica em ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. E a parte é punida no bolso, não tem revelia, não tem arquivamento no processo, esqueça isso. Se a parte não vai injustificadamente, a consequência é a mesma, para o autor e para o réu. Ato atentatório à dignidade da justiça, punido com multa de até 2% da expectativa econômica da ação, do proveito econômico que eu quero obter, ou do valor da causa. Artigo 334, parágrafo 8º. Não fui? Não. Tem justificativa? Não. Multa de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico. Bacana? Ato atentatório à dignidade da justiça. É isso então? Volta para mim, letra D. Antônia deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Você sabe até o valor dela, multa de até... Isso, de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico revertido em favor da União ou do Estado. Bacana? Difícil? Qual letra está certa aqui? Letra D, não é isso? Vamos só ver se está ok. Dá uma olhadinha para mim, vou te explicar um negócio. Toda nova questão, a gente vai perguntar assim, ó. Vamos ver se nós acertamos ou se nós erramos, criar um clima. Ainda que eu tenha certeza que esteja certa, vamos criar um clima. Vamos ver se está certo ou errado, eu vou pular o slide e ver o gabarito. Aí eu vou te perguntar assim, quantos por cento de acerto até agora? Você vai falar assim, ó, 100%. Aí eu vou perguntar, o que vocês são? Você vai falar assim, incríveis. Pode ser? O professor faz isso há muito tempo nos cursos que ele dá. E funciona. Vai criando um mantra assim, eu sou bom pra caramba, processo civil é a minha praia. Quem presta concurso público e faz exame da OAB, não pode ter esse negócio de odiar a matéria. Eu odeio processo civil. Isso te distancia demais. Te distancia muito da matéria. Não tem que gostar, amar ou odiar. Você aprende, faz as questões da prova, passa, e aí você pode escolher o que vai estudar mais depois. Bacana? Então, letra, olha para a tela, letra D. Vamos ver se está ok. Letra D, quantos por cento de acerto? 100%. O que nós somos? Incríveis. Bacana. Professor, vamos mais uma. Estou gostando muito disso. Só que antes disso, eu prometi para vocês um quadrinho e vou fazer. Esse quadrinho é para nós visualizarmos a diferença entre o conciliador, entre o papel do conciliador e o papel do mediador. Conciliador e mediador. Essa distinção é feita pelo artigo 165, parágrafo 2º e parágrafo 3º, perdão. Parágrafo 2º e parágrafo 3º do CPC. Conciliador, mediador. Vínculo prévio. Sugestão. Olha que quadrinho bonito. O conciliador vai atuar quando não existir ainda vínculo prévio entre as partes. Não há vínculo prévio. E ele, por isso, pode oferecer sugestão. O mediador atua quando entre as partes ainda não há vínculo prévio. Perdão. Quando entre as partes há vínculo prévio. E diferente do conciliador, o mediador não oferece sugestão. Esse quadrinho vai te ajudar a resolver a diferença entre conciliador e mediador. Mas olha para mim. Conciliador e mediador não julgam. Conciliador e mediador catalisam a autocomposição. São terceiras pessoas, têm o dever de serem imparciais, mas eles auxiliam na obtenção da autocomposição. Facilitam a obtenção do acordo. Mas o conciliador faz algumas coisas que o mediador não pode fazer. Se não houver vínculo prévio entre as partes, atua o conciliador. E ele pode oferecer sugestão para o processo. Sugestão para a composição da lide acontecer. Ele chega para o réu e fala, réu, mas por que você não faz essa obra e paga para ele mais 5 mil? Às vezes o autor aceita. O conciliador pode oferecer sugestão.
O mediador vai atuar quando já há vínculo, já há guerra entre as partes. E já havendo guerra entre as partes, ele não pode chegar na audiência oferecendo sugestão. E aí, réu, por que você não paga para o autor 10 mil? O réu quer que o autor morra. Né? Então não adianta o mediador chegar oferecendo sugestão. O mediador atua quando já houver vínculo prévio entre as partes e ele não oferece sugestão. Não oferecendo sugestão, professor, o que o mediador faz? Ele promove o retorno do diálogo entre as partes. Ele faz com que as partes voltem a dialogar. Só isso. Tudo bem? E o quadrinho vai te ajudar. Volta para a tela. Conciliador atua quando não há vínculo prévio e pode oferecer sugestão. O mediador atua quando já há vínculo prévio e não pode oferecer sugestão. Eu prometi o quadrinho, tá aí o quadrinho. Volta para a tela aqui, continua comigo aqui, mas vamos voltar para as questões, perdão. Questão 54. Davi ajuizou a ação em face de Heitor, cumulando pedido de cobrança no valor de 70 mil reais e pedido indenizatório de dano material no valor de 30 mil reais. Ultrapassado, então, o autor formula quantos pedidos? 2. Cumulação própria de pedidos. Ele formula 2 pedidos, querendo alcançá-los todos, querendo tudo o que pediu. Ele pede indenização e pede também um pedido de cobrança de 70 mil, indenização no valor de 30. Ultrapassada a fase inicial conciliatória, então não foi possível a obtenção do acordo. Não sendo possível a obtenção do acordo, Heitor apresentou contestação. Heitor apresentou contestação contendo vários fundamentos. Dentre eles, preliminar de impugnação a valor da causa. Preliminar de impugnação a valor da causa. O juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando a impugnação a valor da causa e determinando o prosseguimento no processo. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha só que curioso. Esse cara propõe uma ação, pede 70 mil reais de cobrança, 30 mil reais de dano material. E o réu, ao contestar a ação, impugnou o valor da causa, em preliminar de contestação. Então, na contestação, ele apresenta vários fundamentos, entre eles uma preliminar de impugnação a valor da causa. Tem previsão legal isso hoje? Tem. O artigo 337, inciso 3, diz que agora uma das preliminares de contestação é o réu arguir a incorreção do valor da causa. O réu vai apontar para o juiz que há um erro do autor no que diz respeito ao valor da causa. Professor, isso sempre foi preliminar de contestação? Não. Agora é? É. Nós temos novas preliminares de contestação, entre elas a preliminar de impugnação ao valor da causa. E o juiz profere decisão saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento no processo. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Vamos a elas. Letra A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da causa. Não, como eu havia te falado, à luz do artigo 337, inciso 2 do CPC, inciso 3, perdão, do CPC, 2 é de incompetência, à luz do artigo 337, inciso 3 do CPC, uma das preliminares de contestação é agora a impugnação ao valor da causa. Dá uma olhadinha para mim. Aproveitando a deixa, eu quero que você anote aí 3 incisos muito importantes do artigo 337. O artigo 337 cuida das matérias de defesa processual que o réu pode apresentar na contestação. Eu quero que você escreva aí num cantinho do caderno ou no seu computador aí 3 incisos importantíssimos do artigo 337. 337, inciso 2, que diz que compete ao réu alegar incompetência absoluta e incompetência relativa na contestação. Isso é novo. 337, inciso 3, que diz que compete ao réu alegar incorreção do valor da causa, e por isso que a letra A vai estar errada, porque é a matéria agora de preliminar da contestação. Antigamente, como era? Nem sei. Nem vou falar como era, porque você se confunde e fica muito ruim. Eu sei que antigamente era uma outra forma de alegar. Agora o réu alega que o valor da causa apontado pelo autor está errado na própria peça de contestação, antes do mérito, ou seja, preliminarmente. Mas é na própria contestação. Entendi, professor? E inciso 13. Então você anotou inciso 2, inciso 3 e inciso 13 do artigo 337. O 13 também é uma novidade.
Então, coloquei para vocês aí as 3 novidades. O inciso 2, qual que é a novidade? Incompetência relativa. Inciso 3, qual que é a novidade? Incorreção do valor da causa. E inciso 13, compete ao réu também, na preliminar da contestação, impugnar a gratuidade da justiça. É tudo novidade isso. Isso tudo era peças apartadas, eram peças separadas, agora são arguídas dentro da própria contestação. Uma contestação hoje que é uma contestação 5 em 1. 5 coisas que eram feitas separadamente, agora é feito dentro da contestação. Bacana? Show de bola. Volta para a tela. Então, letra A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo. Não! Ele tem que apresentar essa impugnação na própria contestação mesmo, em preliminar da contestação. Bacana. Letra B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa em suas razões recursais de eventual apelação. Que bonito isso. Olha para mim. O professor até se emociona quando vê uma alternativa dessa. Professor que brega isso. Não, olha só, tenha atenção. É um item de prova que fica mais difícil porque mistura recurso com o que nós estávamos falando. Veja que curioso. Nós sabemos que de decisões interlocutórias em processo civil, sempre foi possível a interposição de 2 recursos. Agravo de instrumento e um tal de agravo retido. A novidade do CPC novo é que não existe mais a figura do agravo retido. Não existindo mais a figura do agravo retido, contra a decisão interlocutória, nós temos agora 2 modalidades recursais. Agravo de instrumento ou apelação. Como, professor? Contra decisões interlocutórias, ou seja, todo ato do juiz, que não é uma sentença, vai ser impugnado por um ou por outro recurso. Ou vai ser um agravo de instrumento, ou vai ser uma apelação. Professor, você está me dizendo que contra a decisão interlocutória vai caber apelação? É isso mesmo. Quando, tenha muita atenção, se a decisão interlocutória está tratada lá no artigo 1015 do CPC, que cria um rol das situações que cabe agravo de instrumento, se a minha decisão tiver contida lá, por exemplo, qualquer decisão que versar sobre tutela provisória é passível de agravo de instrumento. Decisão de exclusão de litisconsorte, cabe agravo de instrumento. Qualquer daquelas 12 matérias, são 13 incisos lá, mas um foi vetado, qualquer daquelas matérias, somadas às do parágrafo único do artigo 1015, comportam agravo de instrumento. Se não tiver naquele rol, se a lei não disser que cabe agravo no instrumento, não cabe agravo no instrumento. Vai caber o quê? Atenção. O réu não agrava instantaneamente, não recorre daquele ato agora, segura o ímpeto dele, e está tudo certo, porque o artigo 1009, olha que bonito isso. O artigo 1009 diz que contra as decisões interlocutórias, que não forem passíveis de agravo de instrumento, não ocorrerá preclusão. Então, se eu tenho uma decisão que não merece agravo de instrumento, o que eu faço? Eu, autor, ou eu, réu? O que eu vou fazer? Não faço nada. E está tudo certo, porque não vai precluir a minha oportunidade de impugnar. Veja, se couber agravo no instrumento, a parte tem que agravar o instrumento. Não cabendo agravo no instrumento, eu não faço nada por enquanto. E está tudo bem, porque a decisão não vai precluir. Não precluindo, quando é que eu vou impugnar uma decisão não suscetível de agravo no instrumento? Isso aqui vai cair demais ainda. Como é que se impugna uma decisão não suscetível de agravo no instrumento? Espera, porque um dia esse processo vai terminar com uma sentença, não vai? Um dia o juiz profere uma sentença. Quando eu apelar da sentença, e se apelar da sentença, preliminarmente na apelação, num tópico preliminar da apelação, eu vou impugnar todas as eventuais decisões interlocutórias que ainda me causarem algum gravame. Então veja, contra as decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento, o que o autor ou o réu podem fazer? Por enquanto, nada. Ele não impugna, deixa para impugnar quando apelar da sentença. Quando apelar da sentença, aí sim.
Ele inclui no objeto da apelação uma preliminar para impugnar as decisões interlocutórias que não forem suscetíveis a agravo no instrumento. Artigo 1009, parágrafo 1º. Difícil ou fácil? Professor, mais ou menos. Então, atenção. Não é a questão sobre recurso, mas eu estou apostando nela para a sua próxima prova, exame 22, 23. Veja só que bacana. Se eu tenho uma decisão inter que está no 1015, agravo no instrumento nela. 15 dias. Se não está no rol do 1015, o que eu faço? Imediatamente eu não faço nada. Quando sobrevier a sentença, contra a sentença eu posso apelar, e aí eu vou incluir na apelação a impugnação de uma decisão tomada há 3, 4, 5 anos atrás, que ainda me causa agravame. Então as decisões interlocutórias que não forem passíveis de agravo no instrumento serão impugnadas pelas partes, ou poderão ser impugnadas pelas partes, em preliminar da apelação. Chique, muito bonito, professor. Muito legal. Volta para a tela. Letra B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, em suas razões recursais de eventual apelação. Nossa, que bacana isso. Porque, veja, a decisão que rejeita a impugnação ao valor da causa está no rol do 1015? Não. Não está no rol do 1015, essa decisão não implica, não comporta agravo no instrumento. Bom, se não comporta agravo no instrumento, de que maneira que o Heitor vai recorrer dessa decisão? Nas razões recursais de eventual apelação. Artigo 1009, parágrafo 1º. Lindo, lindo, lindo. Letra B, está tão bonita que eu nem vou ler o resto. Vou marcar direto a letra B. Vamos ler o resto só para tirar a dúvida, mas a letra B já está marcada. Letra C. O valor da causa deve ser de R$70 mil, pois existem pedidos cumulativos. Mentira, porque ele pediu 70 mil mais 30. E o artigo 292, que é o artigo que ensina como se atribuir valor para a causa, diz que quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa deve refletir a soma dos dois. Então é 70 mais 30, o valor da causa deveria ser R$100 mil. Então não 70, mas 100 mil, porque quando se somam pedidos, quando há acumulação própria de pedidos, o valor da causa é a soma dos dois valores. Letra D. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião da prolação da sentença de mérito. Não é verdade também. O juiz decide na primeira oportunidade. A parte alegou na contestação, alegou, os autos vão conclusos para o juiz? Vão, ele decide naquela oportunidade. Tá? Na fase preliminar, na fase de saneamento do processo, é o momento em que o juiz decide essas preliminares apontadas pelo réu. Não é na sentença de mérito, não. Bacana. Vamos mais uma? Vamos ver. Olha só, letra B. Quantos por cento de acerto? 100%. O que vocês são? Incríveis. Vamos para a próxima. 55. A médica Carolina é devedora de R$100 mil. Débito esse originado de contrato particular de mútuo, vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Legal. Credora é Zélia, a médica Carolina é devedora e Zélia credora. Diante do inadimplemento, Zélia, que é a credora, ajuizou a ação de cobrança que, após instrução probatória, culminou em sentença com resolução de mérito procedente. Então a ação da Zélia, que é credora, que é a ação de cobrança, foi julgada procedente, ela ganhou a ação. O juiz não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à advogada, porque esta atuou em causa própria. A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente. Sobre o caso apresentado, segundo o CPC de 2015, assinale a afirmativa correta, olhou para mim. Galera, o novo CPC cria 19 parágrafos no artigo 85, um artigo com 19 parágrafos, que é o artigo 85, só para tratar de honorários sucumbenciais. Só para tratar de honorário sucumbencial são 19 parágrafos. É quase um estatuto da OAB sobre honorários dentro do CPC. E ali tem muita coisa boa. A primeira coisa boa que tem é o caput. Ele diz que a parte derrotada pagará honorários ao advogado da parte vencedora. Mudando a lei dizia que uma parte pagava para outra no CPC velho. Não é para outra que eu pago para o advogado da parte que venceu.
O derrotado, o vencido, o sucumbente, pagará honorários ao advogado da parte vencedora. Entendi, professor. Mesmo se esse cara, advogado em nome próprio, ele tem direito a honorários? Tem. O advogado da fazenda pública, o advogado público, tem direito a honorário também? Também. Parágrafo 19 e último parágrafo do artigo 85. Essa verba honorária passou a ter natureza alimentar pela própria lei. A lei diz, no parágrafo 14, a verba honorária tem natureza alimentar. E está vedada, anote isso, porque vai cair na sua prova. À luz do parágrafo 14 do artigo 85, está vedada a compensação de honorários. Se as duas partes são parcialmente sucumbentes, o autor perde 100 mil e ganha 50 mil, quer dizer que ele perdeu 50 e o réu perdeu 50. Quando houver sucumbência recíproca, proporcional entre as partes, não pode o juiz mais mandar compensar honorário. Isso não existe mais. Parágrafo 14. Então está aí algumas novidades. E qual é o tamanho dos honorários, professor? Mínimo de 10% e máximo de 20%. Do valor da condenação, ou do proveito econômico, ou do valor da causa. Compreendem? E onde que o juiz fixa honorários? O juiz fixa honorários na reconvenção, na ação, no recurso, na execução autônoma, no cumprimento de sentença, sempre cumulativamente. Honorários são fixados cumulativamente. Eu ganhei um pouco na sentença? Ganhei. Eu vou cumprir a sentença? Tem mais honorários. Vou recorrer da sentença? Tem mais honorários. Sempre cumulando aqueles que eu já tinha. E na reconvenção também haverá condenação de verba honorária. 85, parágrafo 1º. Passando aí algumas dicas na matéria de honorário sucumbencial. Vamos aqui para a questão propriamente dita, para ver se ela nos fornece mais algum elemento. Letra A. O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar Carolina ao pagamento de honorários. Pessoal, à luz do artigo 85, parágrafo 17. Artigo 85, parágrafo 17. Ele não agiu com acerto, sabe por quê? Porque Carolina, ainda que advogue em nome próprio, à luz do parágrafo 17 do artigo 85, tem direito a honorários. Tudo bem? Não se esqueça disso. Ainda que você advogue em causa própria, o juiz deverá condenar aquele que perdeu a te pagar honorários sucumbenciais entre 10% e 20% do valor da condenação. Letra B. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar. Não, eu acabei de falar, é com natureza alimentar. Artigo 85, parágrafo 14. Tem natureza alimentar e está vedada a compensação. Vedada a compensação e os honorários têm sim natureza alimentar. Letra C. A advogada Zélia não poderá requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados no qual figura como sócia. Pessoal, artigo 85. Parágrafo 15, não 15º, parágrafo 15. Diz que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja feito em nome da sociedade advocatícia. Da sociedade advocatícia. Então, à luz do artigo 85, parágrafo 15, a questão está errada. Porque ela pode sim requerer que os honorários sejam pagos em nome da própria sociedade. E eles não perdem, assim, natureza alimentar, tá? Ainda que seja a sociedade que levante os honorários, que saia em nome da sociedade os honorários, eles não perdem por isso natureza alimentar. Letra D. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta o ajuizamento de ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais. Perfeitamente. É artigo 85 agora, parágrafo 18. Se o juiz esquecer, o Batman esqueceu, o Batman é juiz, o Batman esqueceu de fixar honorários, pode o advogado propor uma ação autônoma para que o juiz fixe os honorários? Pode. Transitou em julgado aquele processo, ainda que tenha transitado em julgado. Se foi omissa a sentença no que diz respeito a honorários, é possível sim a proposição de ação autônoma para definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Artigo 85, penúltimo parágrafo, corretíssima questão. Letra D. Vamos marcar? Letra D. Quantos por cento de acerto? 100%. O que vocês são? Incríveis. Vamos lá. 56. Em país estrangeiro,
em que possui domicílio e onde estão localizados seus bens imóveis, a sociedade empresária Alfa firmou contrato particular de fornecimento de minério com a também estrangeira sociedade empresária Beta, estipulando que a obrigação contratual deveria ser adimplida no Brasil. Pessoal, ainda que todo mundo more fora do país, se a obrigação contratada tem que ser cumprida no Brasil, o artigo 21 diz que o Brasil tem jurisdição, tá? Só para explicar esse pedacinho da alternativa para vocês. Não é isso que ele vai querer na questão, não. Mas fiquem atentos. Pode todo mundo morar fora do Brasil, mas quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, o Brasil tem jurisdição. Lá no artigo 21, que trata da jurisdição nacional. A sociedade empresária Alfa, diante do inadimplemento contratual da sociedade empresária Beta, ajuizou a ação perante a primeira vara civil de Montes Claros, com o propósito de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, prestando como caução consistente 2 veículos de sua propriedade. Então, propôs a ação e deu como caução 2 veículos de sua propriedade. Após a citação e a realização da audiência de conciliação, a sociedade empresária Beta contestou, apresentando pedido de reconvenção, alegando possuir direito de ser indenizada materialmente em razão da relação jurídica contratual regularmente constituída entre as litigantes, sob a luz da legislação estrangeira e nacional, com base no caso apresentado, segundo regras do novo CPC, assinale a correta. Eu tenho então aqui uma ação do A contra B, do autor contra o réu, de uma empresa contra outra, e o réu, ao ser citado, frustrada a conciliação, propõe uma reconvenção. Reconvenção nada mais é que uma nova ação proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo. Eu tenho um processo só, com uma ação agora e uma reconvenção. Mas vamos ver o que a questão quer da gente. Não deu para saber ainda, vamos dar uma olhadinha. Letra A. A caução prestada pela sociedade empresária Alfa não poderá ser objeto de pedido de reforço durante o trâmite processual. Pode sim. Anote para mim primeiro o artigo, para que eu possa te olhar depois e te explicar isso. Artigo 83, parágrafo 2º do CPC. Olhou para mim. Quando as partes tiverem residência fora do país, ou se durante o processo, quando forem propor, o autor vai propor uma ação e tem residência fora do país, ou no curso do processo passou a ter residência fora do país, esse autor é obrigado, com algumas pouquíssimas ressalvas, o autor é obrigado a caucionar o juiz, a caucionar o juízo, a caucionar a ação, para que as despesas do processo e os honorários eventualmente devidos ao outro advogado sejam aqui garantidos pelo autor. Se eu tenho residência fora do país e quero propor uma ação no Brasil, eu sou obrigado a prestar caução. Caução para quê, professor? Para arcar com as despesas do processo, que eu posso ser obrigado a arcar, e para pagar também honorários advocatícios. E legal, essa empresa autora reside fora do país? É uma empresa estrangeira? É. Ela tem que oferecer caução? Tem. Pode ser que depois que ela ofereça caução, dê lá os seus 2 veículos em garantia. Os veículos sofrem depreciação do valor? Vem perdendo o valor no decorrer do processo? Pode. Se eles perdem o valor, essa caução já não é tão idônea assim. Pode ser que o réu peça para o juiz, excelência, o autor tinha que reforçar a caução, porque os bens sofreram depreciação. Pode? Pode. Artigo 83, parágrafo 2º. Pode a parte pedir que o juiz intime a outra parte para reforçar a caução, quando os bens começarem a sofrer depreciação. Então veja, se a parte tem residência em outro país, ou se no curso da ação começar a ter residência fora do país, é obrigado a prestar caução. Caução para quê? Para pagar as verbas honorárias e para pagar despesas do processo. E pode ser que o juiz precise, em algum momento do processo, pedir reforço da caução. Sim, os bens sofrem depreciação, tem que aumentar o reforço, tem que aumentar a caução. Tudo bem? Show. Então, letra A. A caução prestada não pode ser objeto de pedido de reforço. Pode sim. 83, parágrafo 2º, pode a outra parte pedir para o juiz intimar a parte que caucionou para reforçar essa caução. Letra B. A sociedade empresária Alfa deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária. Exatamente. Aqui agora é caput do artigo 83, é a regra. Como essa sociedade ela está constituída fora do país, se ela quer propor uma ação no Brasil, mas aqui não tem filial no Brasil, não tem nada,
Então ela vai propor ação no Brasil porque a obrigação tem que ser cumprida aqui. E o Brasil, nesse caso, tem jurisdição. Mas para prestar caução aqui, como não é uma sociedade brasileira, e é uma pessoa jurídica, então, estrangeira, tem que prestar caução suficiente, sim, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, artigo 83. Questão muito simples, letra B. Letra C. A sociedade empresária aberta para admissão do seu pedido reconvencional, ou seja, da sua reconvenção, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da sociedade empresária alfa. Pessoal, muita atenção. O artigo 83, parágrafo 1º, dispensa, em algumas situações, o oferecimento de caução. Entre as oportunidades em que há essa dispensa, nós temos a execução, por exemplo, tá? Da execução, ainda que a pessoa jurídica seja de um outro país, ou ainda que a pessoa resida em outro país, ainda que o exequente não more no Brasil, ele está dispensado dessa caução. Mas também, diz o artigo 83, parágrafo 1º, está dispensada da caução, a que se refere o caput desse artigo, a reconvenção. Artigo 83, parágrafo 1º, inciso 3. Então, ainda que a empresa alfa não seja brasileira, como ela vai propor uma reconvenção, ela, por propor uma reconvenção, está dispensada dessa caução. Tudo bem? Letra D. E última. O contrato originado em país estrangeiro, antes do ajuizamento da ação indenizatória, deverá ser objeto de homologação perante o STJ. Não, pessoal, o que passa por homologação do STJ não é o contrato, mas as eventuais sentenças estrangeiras. Sentença estrangeira só pode ser executada no Brasil à luz do artigo 515, inciso 8. Sentenças estrangeiras só podem ser homologadas no Brasil depois que passarem pela homologação do STJ. Não o contrato, mas as sentenças estrangeiras só se transformam em título depois de homologadas pelo STJ. Então, corretíssima, letra B, vamos ver se está tudo ok. Letra B, quantos por cento de acerto? 100%, vamos lá. Penúltima questão. Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente representados por seus advogados, celebraram um contrato no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados por ambos seriam, em todas as hipóteses, dobrados. Por conta de desavenças surgidas um ano após o contrato, Rafael ajuizou uma demanda com o objeto de rescindir o contrato e ainda receber indenização por dano material. Regularmente distribuída para o juiz da 10ª Vara Civil da Comarca de Porto Alegre, o magistrado houve por reconhecer de ofício a nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Sobre os fatos, assinale a afirmativa correta. Pessoal, dá uma olhadinha para mim. Nós temos aqui uma grande mudança do CPC. O artigo 190 do Código prevê um negócio chamado negociação processual. Cláusula geral de negociação processual. Olha o que diz o artigo 190. Partes, vocês são maiores e capazes? Somos. O objeto em disputa pode sofrer autocomposição? Admite-se autocomposição? É possível obtenção de acordo sobre o objeto do processo? Sim. É possível o acordo. E as partes são capazes? Elas podem negociar sobre as regras do jogo. As partes podem negociar sobre as regras do seu próprio processo, antes do processo e durante ele. Professor, é uma conciliação? É, mas não é conciliação sobre o mérito, não é conciliação para ver quanto que eu vou pagar, quanto deixo de pagar, não é isso. As partes podem agora se conciliar, fazer um acordo sobre as regras do processo, sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres, mudando o próprio procedimento, criando um procedimento à medida delas. O autor e o réu sentam-se à mesa, fazem um contrato e ali podem, por exemplo, como diz a questão, dobrar os prazos processuais, reduzi-los pela metade, evitar penhora de bens, evitar uma execução provisória. A criatividade aqui é o limite. A lei não diz o que eu posso fazer. Diz que eu posso mudar com a outra parte, por contrato, os ônus, poderes, faculdades, deveres e o próprio procedimento do processo. Criando, então, um processo à minha medida, do jeito que eu quero, com meus prazos. Professor, isso é muito estranho. Cláusula geral de negociação processual, artigo 190 do CPC. Feito? Feito. O juiz pode controlar,
fazer controle sobre isso? Só controle de nulidade. Pode ele verificar uma invalidade, por exemplo, um vício de vontade, ou a abusividade de uma cláusula dessa no contrato de adesão, e aí torná-la nula, declarar nulidade dessa cláusula. Mas se as partes são capazes, estão ali no seu pleno juízo, o direito em disputa admite autocomposição, o juiz não pode declarar nulidade da cláusula. Ele aceita os prazos dobrados pelas partes. As partes criaram um procedimento à medida delas. Cláusula geral de negociação processual, artigo 190. Vamos dar uma olhadinha para a questão. Alternativa A. O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes. Podem sim! E ele nem diz quais regras podem ser. O artigo 190 diz que as partes são capazes e o objeto admite autocomposição, elas podem mudar os seus ônus, faculdades, deveres e o próprio procedimento, chamado cláusula geral de negociação processual. Chique? Muito. Letra B. Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, por que ela é nula? As partes podem fazer essa cláusula no contrato, elas podem disciplinar sobre os prazos. O princípio contraditório deveria ser observado. Essa cláusula não é nula. Não é nula. O contrato aqui não tem nenhuma nulidade. Letra C. O magistrado agiu incorretamente. Isso. Uma vez que, tratando-se de objeto disponível, então o objeto disponível é aquele objeto que admite acordo, que admite autocomposição, realizado por partes capazes, então veja, admite acordo e as partes são capazes, eventual negócio processual que ajuste o procedimento às especificidades da causa deve ser respeitado. Não tem muito o que o juiz fazer aqui. Ele tem que aceitar porque o acordo foi feito pelas partes e ele é completamente válido, porque elas são capazes e o objeto admite autocomposição, por ser objeto disponível, patrimonial. Corretíssimo. Letra D. O Batman não poderia ter conhecido a nulidade do negócio processual, ainda que se tratasse de contrato de adesão realizado por partes em situações manifestamente desproporcionais. Se o juiz perceber que tem contrato de adesão, e nesse contrato de adesão há uma negociação processual, mas as partes estão em situações jurídicas desproporcionais, então é uma parte que é hipossuficiente, é um contrato de adesão que envolve direito do consumidor, por exemplo, onde eu, consumidor, sou hipossuficiente, e eu estou aderindo ao contrato com negociação processual, aí sim, o juiz não respeita a cláusula. Ele não respeita a autonomia da vontade porque as vontades eram desproporcionais. Porque eu estava em situação de menos vantagem que a outra parte. Em contrato de adesão, se houver essa desproporção, se houver hipossuficiência da parte, portanto, o juiz não precisa respeitar a autonomia de vontade. Ele não respeitaria, assim, a negociação processual feita por elas. Tá? Ele diz, então, que o juiz não poderia ter conhecido, ainda que se tratasse de contrato de adesão. Não, se tratar de contrato de adesão, ele pode sim reconhecer a nulidade se as partes estiverem em situações manifestamente desproporcionais. Legal. Letra C. Agiu incorretamente. Letra C. Corretíssima. 100% de acerto até agora. Nós somos incríveis. Está dando tudo certo. Última questão do exame 20. Durante uma ação de guarda a tramitar em uma vara de família, a ré, mãe da criança, descobriu que o advogado do pai... Tem que ter muita atenção nessa questão aqui. Ó. É uma confusão de mãe, pai e tio. Quer ver? Uma ação de guarda a tramitar em uma vara de família. A ré, que é mãe da criança, descobriu que o advogado do pai, autor, é filho adotivo. Vou ver. Eu tenho um autor e um réu. A ré descobriu que o advogado do pai do autor, deu nome para ele, B. O advogado do pai do autor é filho adotivo do irmão do promotor de justiça, que atua no caso. É filho adotivo. Então veja só. Descobri que o advogado do pai, que é o autor, o advogado do autor, que é B, é filho, esqueça o adotivo, tanto faz, não pode haver distinção. B é filho do irmão do promotor. Se o B, que é o advogado de A, é filho do irmão do promotor, ele é o que do promotor? Sobrinho.
resumidamente, o advogado de A, que é o autor, é sobrinho do promotor. Não falou que é sobrinho do juiz, falou que é sobrinho do promotor. É filho do irmão do promotor. Então é sobrinho do promotor que atua no caso. Extremamente preocupada, informou o fato ao seu advogado. Com base no CPC 2015, como advogado da mãe, assinale a alternativa correta. Muita atenção aqui, mas muita atenção mesmo. Olhou para mim. Isso. Meus amigos, nós sabemos que há hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. Lá no artigo 144, ele fala das hipóteses de impedimento. E uma das hipóteses de impedimento do juiz é quando o advogado de uma das partes for sobrinho dele. Veja, se eu sou advogado do autor e eu sou sobrinho do juiz, eu tenho com ele um parentesco na linha colateral no terceiro grau. O parentesco havido entre tio e sobrinho é um parentesco na linha colateral, não é linha reta, linha colateral no terceiro grau. E os parentes até o terceiro grau, veja, se o advogado de qualquer das partes for parente do juiz até o terceiro grau, existe impedimento do juiz. Mas a questão, prof, não falou de juiz. Falou que o advogado do autor é sobrinho do promotor. A questão quis te pegar. Porque no artigo 148 do CPC, diz que os motivos de impedimento e suspeição do juiz servem também, à luz do inciso 1, ao Ministério Público. Os mesmos motivos que tornam o juiz impedido ou suspeito no processo, tornam também o MP suspeito no processo. Os mesmos motivos que servem impedimento e suspeição do juiz, servem como motivo de impedimento e suspeição do próprio Ministério Público. E aí, professor? E aí é que essa parte, o advogado, deve alegar o impedimento, arguir o impedimento do promotor, arguir o impedimento do Ministério Público, do representante do parquê, do representante do MP, que é o promotor. É isso. Vai arguir em peça autônoma, o juiz vai receber, não vai suspender o processo, vai intimar a outra parte para manifestar em 15 dias e vai julgar se é impedido ou se não é. Simples assim. Artigo 148, parágrafo 1º e 148, inciso 1. Anote os artigos aqui, que você vai usar nessa questão inteira. O artigo 144, inciso 3, fala que isso é uma hipótese de impedimento do juiz. Se o juiz, então, é sobrinho, ou se atua como advogado do autor, um sobrinho dele, o juiz é impedido. À luz do 148, esses motivos que servem ao juiz, servem também ao Ministério Público. E o procedimento disso é tratado no artigo 148, parágrafo 1º. Então vamos lá acertar mais essa questão. Opa, desculpa, voltou. Letra A. Por causa do impedimento para que o promotor de justiça exerça suas funções, o fato deverá ser informado ao juiz da causa em petição específica. Exatamente. O advogado peticiona informando que, nesse caso, o promotor é impedido. É só isso. 148, parágrafo 1º. Letra B. O advogado da mãe deverá arguir por meio de exceção o impedimento do promotor. Não existe mais a peça de exceção. Antigamente, nós arguiríamos o impedimento dele por uma peça própria chamada exceção. Essa peça não existe mais. Tire da cabeça a peça de exceção de impedimento. É uma peça simples agora, não tem nome, é uma arguição de impedimento, não existe mais. Exceção de incompetência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. Letra C. As causas de impedimento dirigidas ao magistrado, como é o caso, não se estendem aos membros do MP. Se estendem sim. Artigo 148, inciso 1. Acabei de te falar que os mesmos motivos do impedimento no juiz são motivos de impedimento no MP. Letra D. Não se trata de causas de impedimento, porque o advogado do pai é parente colateral de terceiro grau do promotor de justiça. Não se trata de impedimento, porque o advogado do pai é parente colateral de terceiro grau do promotor. É justamente por isso que é impedimento, porque há parentesco entre o promotor e o advogado da parte autora, e esse parentesco, como é tio e sobrinho, é um parentesco colateral em terceiro grau. É impedimento, sim, à luz do artigo 144, no inciso 3, aplicado também ao MP, como nós já vimos, em homenagem ao 148, inciso 1. Tudo bem? Olhadinho para mim. Professor, o que você achou dessa prova? Achei uma prova boa. Achei uma prova que cobrou claramente as principais novidades.
melhor o que eu falei. Não as principais novidades, mas é uma prova que cobrou só novidade do código. Vai ser assim no exame 22? Vai. No 23? Vai. No 24? Vai. Por quê? Porque eu tenho uma banca agora com um CPC novo na mão, com 1.072 artigos novos para cobrar. É claro que ele vai buscar aqueles que mais mudaram, aqueles que mais implicaram em alteração, levando em conta o velho CPC. Então fiquem muito atentos às novidades do código. É o que caiu no 20, é o que vai cair no 21, que eu já chamo sua atenção para nós conversarmos agora. Vamos lá? De maneira bem objetiva, marcando para vocês o que é especial em cada questão, sugerindo as próximas. Tá bom? Esse vídeo só serve para isso. Essa videoaula é para você fechar a prova de processo civil. Eu quero 6 em processo civil. Fala amém. Amém. Fala amém da sua casa, né? A pessoa fala amém. Isso. Eu quero 6 em processo civil. Me ajuda. Vem para a questão, vem para a OAB 21 comigo. Fazer as 6 questões. Dia 2 de abril você faz o exame 22 e passa. Me manda um recado no Instagram. Pode ser? Vem comigo. Então, letra A, mantivemos o 100%. Isso é muito bom. Porque você empolga no 100% e mantém-se assim na prova. Exame 21. Questão 53. Muito bonita, também uma grande novidade, mas muita novidade mesmo aqui. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio. Opa! Então eu tenho uma ação que envolve reparação de danos de acidente, onde Lucas foi citado na condição de réu. Mas quem provocou o acidente não foi Lucas. O proprietário e condutor do veículo naquele instante, que causou o acidente, era Cláudio, primo do Lucas, com quem Lucas havia pego uma carona. Lucas, em contestação, deverá, então atenção, eu tenho alguém aqui, chamado de A, propõe uma ação contra Lucas, para que Lucas indenize os danos da batida de carro. Essa é a questão disso. Só que Lucas está no polo passivo? Sim. Foi citado como se fosse o réu? Sim. O A indicou Lucas como réu. Mas quem era o condutor do veículo e causou o acidente? Era Lucas? Não, era Cláudio. A minha pergunta é, Lucas, na condição de réu aqui, é legítimo para figurar no polo passivo? É parte legítima? Dá uma olhadinha para mim. O que é legitimidade das partes? Parte legítima é aquela que está na ação, em nome próprio, buscando direitos próprios. Defendendo-se de algo que ela mesma cometeu, ou buscando direitos próprios. Só que Lucas não participou do acidente, ele era carona. Quem provocou o acidente foi Cláudio, seu primo, que nada tem a ver com Lucas. Lucas é parte ilegítima. Sendo parte ilegítima, o que o Lucas vai fazer ao contestar a ação? Lembre-se que eu te falei lá no exame 20, que o réu na contestação pode apresentar defesas processuais, defesas que vêm antes do mérito. E uma das defesas processuais é que o réu pode alegar ser parte ilegítima. Até aqui, nenhuma novidade. Sempre foi possível ao réu alegar ser parte ilegítima. Juiz, eu não tenho nada que está fazendo aqui, eu sou parte ilegítima. Dá um outro exemplo, prof. Imagine vocês, eu cometo um ato de esbulho e invado a posse de Pedro. Invadi a posse de Pedro e coloquei para trabalhar no meu lugar José. Eu invadi a posse do Pedro e botei José para trabalhar na terra para mim. Quando Pedro volta e vê José trabalhando na terra, ele imagina que foi José quem esbulhou. José que invadiu a posse dele. Só que José nada sabia, José é empregado de João. José, demandado em nome próprio, exercitava a posse em nome de João, que é quem de fato cometeu o esbulho. O que José vai fazer? O que Lucas vai fazer aqui? Alegar na contestação que é parte ilegítima. Mas atenção para a novidade. Sempre que o réu alegar ser parte ilegítima, ele tem o ônus processual de indicar para o juiz quem é o verdadeiro legitimado. Lucas vai dizer, excelência, eu sou parte legítima, mas vou colaborar. Não fui eu quem causou o acidente, foi Cláudio, meu primo. Se ele não indicar, se o réu souber quem é e não indicar, ele vai pagar as despesas do processo, reparar as perdas e danos. Então ele tem o ônus de indicar.
Sabendo quem é o legitimado para estar no lugar dele, tem que indicar na contestação. Então, qual que é o papel aqui do Lucas? Indicar que é parte ilegítima e apontar para o juiz quem é o verdadeiro legitimado. E se ele não souber, professor? Se ele não souber, não alega. Aí alega apenas ser parte ilegítima. Mas sabendo quem é, ele alega ser ilegitimado passivo e aponta para o juiz quem deveria estar no lugar dele. E aí, qual que é o papel do Batman? O papel do juiz. Se o réu alega que é parte legítima, o juiz, atenção, artigo 338 e artigo 339. O juiz vai intimar o autor e falar assim, autor, o réu está dizendo que é parte legítima. O que o senhor pode fazer por ele? O que o senhor faz por ele? Se o réu alega que é parte legítima, o juiz intima o autor, dando ao autor a oportunidade de, em 15 dias, substituir aquele réu por outro ou acrescentar um novo réu. A possibilidade que o autor tem, então, de corrigir o polo passivo da ação quando o réu disser que é parte ilegítima. Feito? Feito. Vamos ler a questão, as alternativas. Letra A. Requerer a alteração do sujeito passivo, indicando Cláudio como réu. Muito embora a redação seja péssima da prova, me permita, é muito ruim a redação. Requerer a alteração do polo passivo, indicando Cláudio como réu. Não é que ele requer a alteração. Ele diz que ele é ilegítimo e quem é legitimado é Cláudio. O juiz é que vai intimar o autor para que o autor, querendo, substitua esse réu por Cláudio. Tire Lucas e indique Cláudio como réu. Né? Não é legal a redação, mas as outras são tão ruins que eu tenho que marcar a letra A, quer ver? Letra B. Requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsorcial. Nada a ver, não há necessidade aqui de intervenção de terceiro. Né? Não há hipótese de assistência litisconsorcial, que é tratada lá no artigo 124 do CPC. Essa assistência, tá? Não é hipótese de intervenção de terceiro, não. Denunciar Cláudio à lide não é intervenção de terceiro. Não existe aqui direito de regresso ou risco de evicção que sugerem esse tal de denunciação da lide. Letra D. Requerer o chamamento de Cláudio ao processo, mais uma vez. Não há intervenção de terceiro aqui, porque Lucas é parte ilegítima. Não tem que ninguém somar a ele como terceiro. Então não há aqui. Lucas não é um fiador, não é um responsável solidário. Logo, não há chamamento ao processo. Aqui só salva, então, a letra A. Letra A de quê? De amor, né? Lá de ser brega. Letra A de aprovação. Amor não está ajudando ninguém a nada mais, amor não está servindo de nada. É letra A de aprovação. O Lucas, entendendo ser parte legítima, vai requerer a alteração do polo passivo, indicando o Cláudio como réu. E se não indicar, ele é obrigado a reparar as perdas e danos que geraram o processo. Claro, desde que ele saiba quem é e não indique, ele arcará com as perdas e danos. Essa questão é inteira respondida no artigo 338 e no artigo 339 do CPC. Letra A. Vamos testar. Letra A. Mantivemos o 100% de aproveitamento. Você está acertando tudo. Eu estou muito orgulhoso de você. Vamos para 54. Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão, em face de supermercado Preço Certo, o executado foi citado, não realizou o pagamento da dívida. Veja só. Execução por título extrajudicial. Para aproveitar a questão, numa execução de título extrajudicial, de pagar a quantia certa, o executado foi citado e não pagou a dívida. Olha para mim um pouquinho. Quantos dias eu tenho para pagar a dívida numa execução de títulos extrajudiciais? De um cheque, de um contrato, de uma nota promissória? Eu sou citado para pagar no prazo de 3 dias. Veja, se é cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, eu sou intimado para pagar em 15. Se é execução de títulos extra, eu sou citado para pagar em 3 dias. Tudo bem? A contar da citação, eu tenho 3 dias para pagar. Então volte. Citado não pagou a dívida. O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente em aplicação financeira, titularizada pelo executado, o que foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. Bloqueado o valor de superior à dívida, o juiz, bloqueado o valor superior à dívida. O juiz mandou então que a instituição financeira tornasse indisponível o dinheiro do devedor, do executado,
bloqueou o valor superior à dívida. A dívida era de 50, bloquearam 60, por exemplo. O juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. Sobre o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. Atenção, olhou para mim. Professor, é o tal da penhora online? É. Só que agora o tal da penhora online tem um procedimento muito claro e muito preciso no artigo 854 do CPC. Vou contar como que funciona. O requerente, o exequente, requer ao juiz que torne indisponível o ativo financeiro do executado. Excelência, o executado não pagou, torne indisponível o patrimônio dele, o dinheiro que ele tem no banco. O juiz, sem ouvir o executado, sem a oitiva do executado, então nesse aspecto o juiz mandou bem, sem ouvir o executado, torna indisponível a quantia que ele tem na conta corrente, por exemplo. Depois que tornou indisponível, vindo a resposta da instituição financeira, se o juiz verificar que há excesso de indisponibilidade, o juiz mandou tornar indisponível 50 mil, o banco indisponibilizou 60, tem excesso de 10, o juiz tem um prazo de 24 horas para pedir que a instituição financeira cancele a indisponibilidade sobre o excesso. O banco se tornou indisponível 60, era só 50, cancele 10. A instituição financeira terá o mesmo prazo para cancelar. Então o juiz tem 24 horas para pedir o cancelamento da indisponibilidade excessiva. E o banco tem o mesmo prazo, de 24 horas para cancelar o excesso de indisponibilidade. Artigo 854, parágrafo 1º. O juiz fez isso? Ele errou. Veio no banco a indisponibilidade, ele verificou que havia excesso. O que ele tinha que fazer? Em 24 horas, mandar cancelar o excesso. E depois, só depois, intimar o executado. Mas foi isso que ele fez? Não. Olha o que ele fez aqui. O exequente requereu, então, a disponibilidade da quantia em dinheiro. E o juiz, foi deferido pelo juiz sem a oitiva do réu. Até aqui está certo. É sem ouvir o réu mesmo. Na parte de tornar indisponível, eu não preciso ouvir o réu. Não preciso ouvir o executado. Imagine vocês, o executado sendo ouvido, o juiz vai bloquear seu valor na conta, vai tornar indisponível. Ninguém deixa dinheiro na conta assim. Então é sem ouvir o réu mesmo. Bloqueado o valor superior à dívida, o Batman deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. Fez tudo errado. A partir daqui, tá tudo errado. Porque depois que bloqueia o valor superior à dívida, o juiz tem que, ele, de ofício, mandar cancelar o valor em excesso. Mandar cancelar a indisponibilidade excessiva. E só depois disso, é que ele vai intimar o executado. O executado tem chance de se defender em 5 dias. E só depois disso tudo é que a indisponibilidade é convertida em penhora. Só depois que ele tornou indisponível, mandou cancelar o excesso, ouviu o executado, é que ele transforma a indisponibilidade em penhora. O banco transfere esse dinheiro para uma conta judicial. Penhorou. Indisponibilidade não é penhora. Ainda não. Tudo bem até aqui? Artigo 854, vem para as questões. Letra A. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida independentemente de ciência prévia do ato executado, visto que não houve o pagamento espontâneo da dívida. Conversão da indisponibilidade em penhora só pode acontecer depois que o executado foi intimado para falar sobre a indisponibilidade. A indisponibilidade não precisa de contraditório do réu. Mas para tornar a indisponibilidade em penhora, só depois que o devedor, que o executado, foi ouvido no prazo de 5 dias. Então, primeiro torna indisponível, mas para converter a indisponibilidade da quantia em penhora, só depois que o executado foi ouvido. Então, ele precisa sim, para que a indisponibilidade seja transformada em penhora, precisa de prévia oitiva do executado, sim. Aqui ele diz que independe, mentira, depende dessa oitiva. Letra B, a indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia oitiva do réu, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Mentira. A indisponibilidade, até aqui, como eu te falei,
Desculpa. A indisponibilidade até aqui estava certo. Para tornar indisponível, eu não ouço o réu. Agora, para transformar o que era indisponível em penhora, aí sim, eu sou obrigado a ouvir. Então, a indisponibilidade por si só não é nula. Letra C. O Batman, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas. Na verdade, não é nem o juiz que cancela, ele pede para o banco cancelar essa indisponibilidade excessiva em 24 horas e o banco tem que responder cancelando esse excesso no mesmo prazo, ou seja, em 24 horas. Artigo 854, parágrafo 1º. Letra D. Então, corretíssima a letra C. Letra D. O juiz, independentemente do excesso da indisponibilidade, deveria ter dado vista do processo ao executado, a fim de que este comprovasse a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Não. Primeiro torna indisponível, depois manda cancelar o excesso e só depois intima o executado para se manifestar. Portanto, letra C. Correto? 100%? 100%. Questão difícil? Mais ou menos. Leitura de lei seca, como todas foram até agora. Olhou para mim. Todas as questões, mesmo que contextualizadas, você responde sabendo muito bem a lei seca. Todas as 12 questões que nós faremos hoje, estamos quase terminando, tratam de lei seca do CPC e, especialmente, das grandes mudanças do Código. Bacana? Volta para a tela. 5.5. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu médico. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, ela procura um advogado que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com pedido de tutela antecipada. Ela tem muita urgência para sua efetivação imediata, sem a oitiva do réu. Se é sem a oitiva do réu, ela quer uma tutela antecipada em caráter liminar. Tudo que é liminar é feito sem a oitiva do réu, antes da oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá propor ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da peça inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. A respeito do caso, assinale a afirmativa correta. Olha para mim. A questão trata da hipótese de tutela antecipada em caráter antecedente. Tem dado tanta confusão isso. O que é uma tutela antecipada? É uma tutela provisória, de natureza satisfativa, quando a parte tem muita urgência. Ela demonstra, então, a probabilidade do direito e um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e pede que o juiz antecipe a tutela, antecipe os efeitos, antecipe a experimentação de um direito que ela só experimentaria ao final. O que difere tutela antecipada da cautelar é que a tutela antecipada é sempre satisfativa e a cautelar é meramente assecuratória. A novidade do Código é: se o autor não tiver condições de municiar sua petição inicial com toda a documentação, não tiver tempo de fazer uma petição inicial completa em argumentos, ele passa a poder fazer uma petição inicial meia boca. Uma petição inicial do autor, onde ele vai se limitar a pedir tutela antecipada, afastando assim a crise de urgência. Essa pessoa precisa de um plano de saúde, negou a cirurgia dela, ela tem muita urgência. Ainda que ela não tenha toda a documentação, o artigo 303 diz que se a urgência for contemporânea à propositura da ação, o autor pode se limitar na petição inicial a pedir tutela antecipada e apenas indicar qual será o pedido principal futuro. Mas pediu mesmo só tutela antecipada. Deferida a tutela antecipada, esse autor vai ter um prazo mínimo de 15 dias para voltar nos autos do processo, aditar a sua petição inicial, complementando a argumentação e juntando novos documentos. A ideia da lei é a seguinte: tem gente que está morrendo, liga para o advogado sexta-feira, de noite. Doutor, meu filho está internado, o médico disse que se em 48 horas não fizer a cirurgia ele vai morrer, o plano negou a cirurgia. Veja, eu não tenho contato com o cliente, às vezes ele não consegue na sexta-noite juntar toda a documentação. A advocacia de plantão não dá para esperar segunda-feira, não. Eu peço então para o juiz só a concessão de tutela antecipada. Quando o autor se limita a pedir apenas tutela antecipada na petição inicial, eu tenho uma tutela antecipada em caráter antecedente. Artigo 303, 304. Pedir só a tutela antecipada.
Demonstrei a urgência, a probabilidade. O juiz concedeu tutela antecipada. Depois de concedida a tutela antecipada, o autor tem um prazo de 15 dias ou prazo superior que o juiz indicar, para voltar nos mesmos autos, independentemente de novas custas, e aditar a petição inicial, complementando o documento, complementando os argumentos que não tinham sido feitos ainda. Entendeu? 303, 304. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Esse advogado instruiu mal o cliente. Tinha que ter dito para ela: Cristina, tudo bem, vamos fazer uma petição meia boca, pedir só tutela antecipada. A gente faz a cirurgia, resolve o caso. E 15 dias depois dessa tutela antecipada ser concedida, nós podemos voltar no processo, aditar nossa petição inicial. Tudo bem? Veja. Letra A. O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar. Não é cautelar. Ela quer fazer a cirurgia, não quer? A medida que ela espera é medida completamente satisfativa. Se a medida é satisfativa, não é tutela antecipada, não é tutela cautelar, é tutela antecipada. Muito cuidado. Tutela antecipada é satisfativa, cautelar não. Letra B. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente. Antes do pedido principal, o autor faz o pedido de tutela antecipada, com a possibilidade de posterior aditamento da petição inicial, perfeitamente. Artigo 303 e artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Esse prazo de aditamento da petição inicial é um prazo de 15 dias ou prazo superior indicado pelo juiz. Tanta convicção que eu vou marcar a letra B. Porque as outras dizem agiu corretamente. Agiu corretamente, não. O advogado não estudou o novo CPC e não soube orientar cliente. Você, daqui a poucos meses, com a carteira da OAB na mão, orientará muito melhor que ele. Tá bom? Letra B. Bacana, prof. Mais 100%. Vamos lá. Tá acabando. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla. Julgado improcedente. O que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Legal. Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo. Opa, marque isso. O juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo. Tendo sido certificado o trânsito em julgado, intimada dessa decisão, mediante diário oficial, e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em conta pelo juízo, Mariana deverá. Muita atenção agora. Eu vou abrir uma tela em branco. Eu vou pedir que você olhe para mim. Pessoal, os recursos passaram por uma mudança considerável. Considerável mudança. Veja só. Imagine vocês, olhem para a tela um pouquinho. Que eu tenho uma sentença proferida por um juiz de direito. Juiz de direito julga a ação por meio de uma sentença. Nós podemos recorrer contra a sentença? Sim. Qual que é o recurso que, em regra, cabe contra a sentença? A apelação. Quem que vai julgar a apelação? O tribunal, que está acima desse juiz. O TRF, o Tribunal de Justiça, quando a justiça é estadual. A pergunta é, onde é que eu interponho a apelação? O recurso, como regra, é interposto no mesmo órgão que proferiu a decisão. Se quem profere a decisão é o juiz de direito, a apelação é interposta no juiz de direito, que é chamado órgão ACO. ACO é início, a de quem é fim. O recurso, como regra, é interposto no órgão ACO. O papel do órgão ACO, professor, qual é? Atenção, rir. O órgão ACO recebe o recurso, intima o recorrido e remete os autos ao tribunal. O papel dele é rir. Muito cuidado. Na apelação, à luz do artigo 1010, parágrafo 3º, essa apelação não depende mais de juízo de admissibilidade. Admissibilidade da origem.
Esse juiz aqui de baixo, o juiz de primeiro grau, o órgão ACO, não tem mais competência para verificar a admissibilidade do recurso. Não olha se é tempestivo, se tem preparo, se a parte é legítima, se ela tem interesse. Não é mais papel do órgão ACO verificar a admissibilidade. Ele tem que receber, intimar o recorrido, remeter ao tribunal e, à luz do artigo 1010, parágrafo 3º, ele remete ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Mas no caso da questão, esse juiz entendeu que o recurso era intempestivo, não conheceu da apelação, inadmitiu a apelação e declarou o trânsito em julgado. Fez bem ou fez mal? Fez mal, porque essa admissibilidade do recurso agora é competência do órgão ad quem, é competência do tribunal. O que esse juiz acabou de fazer? Ele suprimiu competência do tribunal. Houve supressão de uma competência que é juízo de admissibilidade, que hoje é apenas do tribunal, que é apenas do órgão ad quem. Esse recurso pode ser intempestivo, pode faltar cabimento, pode faltar preparo, o juiz não pode falar mais nada sobre isso. Porque o papel da admissibilidade é hoje do tribunal, do órgão ad quem. Mas o juiz da sua questão, veja só, o juiz da sua questão entendeu que o recurso é intempestivo. Entendeu que era intempestivo e não devia ser conhecido. É papel dele? Não era papel do tribunal. Se o juiz fez, ele suprimiu competência do tribunal? Sim. Se ele suprimiu competência do tribunal, o que Mariana deverá fazer? Contra a decisão do juiz, que verificou a intempestividade, o que ela tem que fazer? Olha para mim. Cabe agravo no instrumento? Não. Cabe apelação? Não é sentença. É uma decisão do juiz que reconheceu a intempestividade e negou o conhecimento do recurso no órgão ACO. Era papel dele? Não. Era papel do tribunal. E tem um instrumento processual de natureza jurídica controvertida, chamado reclamação, previsto no artigo 988, que deve ser aqui usada. Não é recurso, já transitou em julgado. Mas é uma reclamação para preservação da competência do tribunal. É uma reclamação para o tribunal que teve a competência suprimida pelo juiz de direito. Tribunal, faça valer sua competência. O juiz lá de baixo suprimiu sua competência. Preserve sua competência. Só você pode reconhecer que o recurso falta ou carece de pressupostos de admissibilidade. Não é papel mais da origem. Atenção, não cabe agravo de instrumento, nem tampouco apelação. O que cabe aqui é esse instrumento, esse remédio, que para alguns tem natureza de ação, para que o tribunal preserve a sua competência. Artigo 988. Não cabe recurso aqui. Aqui cabe, dá uma olhadinha para a tela. Agravo de instrumento? Não. Reclamação ao Tribunal de Justiça sob o fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. O juiz de primeiro grau não pode mais realizar a admissibilidade de recurso. Esse é papel do tribunal. Como ele fez, ele suprimiu, ele usurpou a competência do tribunal. E para manter competência do tribunal, eu ajuizo uma reclamação ao Tribunal de Justiça. Essa reclamação serve para a manutenção da competência do tribunal, serve também para uniformizar a jurisprudência em algumas situações. Artigo 988, inciso 1. Difícil? Mais ou menos. Tem que saber um pouco de reclamação, né? Reclamação não é recurso, ninguém sabe o que esse negócio é. Eu entendo que tem natureza de ação, tá bom? Mas a natureza jurídica é mega controvertida, cada autor diz uma coisa. Agravo interno, não cabe recurso. Apelação, não tem sentença, né? Só caberia aqui reclamação. Ainda que por exclusão, nós teríamos que resolver essa questão. Letra B, então, reclamação ao Tribunal de Justiça, à luz do artigo 988, inciso 1. Penúltima questão. Bacana, prof. Quanta coisa legal nessa aula nossa. A Sociedade Palavras Cruzadas Limitada ajuizou a ação de responsabilidade civil em face de Helena e requereu o benefício da gratuidade da justiça. Primeira dúvida minha, a pessoa jurídica tem direito também à gratuidade da justiça? Tem ou não tem? Tem. Pessoas naturais e jurídicas têm direito ao benefício. Essa matéria é tratada no artigo 98, que diz que tanto as pessoas jurídicas como as naturais têm direito à gratuidade da justiça. Então ele requereu o benefício de gratuidade na petição inicial.
O juiz deferiu o requerimento de gratuidade e ordenou citação da ré. Diz, empresa, você tem direito mesmo, cite o réu. Como a autora não juntou qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, a ré pretende atacar o benefício deferido. Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Olhou para mim. Eu falei sobre isso com vocês lá no exame 20, lá numa questão. Eu mandei você anotar 3 preliminares que são novas. Uma delas é o 337, inciso 13. Compete ao réu, na contestação, impugnar a concessão da gratuidade da justiça. O réu aqui tem que impugnar em preliminar da contestação a gratuidade da justiça. Falou, juiz, a empresa tem suficiência econômica para pagar as despesas. O réu alega em preliminar de contestação. Vamos ver o que a questão quer da gente. Professor. Letra A. O instrumento processual adequado para atacar a decisão judicial é o incidente de impugnação ao benefício da gratuidade. Não existe mais esse incidente. Se a parte quiser, se a parte ré quer impugnar a gratuidade, que faça na própria contestação, à luz do artigo 337, inciso 13. Letra B. A ré alegará na contestação que não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício. Simplesmente. Alega na contestação que a empresa não faz jus ao benefício. Letra C. Tá deslocadinha aqui. A ré alegará na contestação que o benefício deve ser indeferido, mas terá que apresentar documentos comprobatórios, pois a lei presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida. Não, olha para mim. Nossa, muito bom essa. A alegação de hipossuficiência, feita pela pessoa natural, por João, José, Pedro, goza sim de presunção de veracidade. Se eu alego que sou pobre, que sou hipossuficiente para fins processuais, há uma presunção de que realmente eu seja hipossuficiente. Mas com relação à pessoa jurídica, não há presunção de veracidade. A pessoa natural goza de presunção de veracidade quando alega pobreza processual. A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência. Tudo bem? Letra D. O instrumento processual previsto para atacar a decisão judicial de deferimento do benefício é agravo de instrumento. Não é, pessoal? De deferimento do benefício não é agravo de instrumento. Não cabe agravo de instrumento nessa hipótese. Não está no 1015. Tá bom? Então, letra B de bola, 100%. Vamos para a nossa última questão. Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório. Procedimento especial de uma ação chamada ação monitória. Citado, Carlos oferece embargos monitórios e a defesa do réu na ação monitória, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer. E no mérito alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda a reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos diante da situação hipotética sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale. Então veja, ele fez basicamente 2 coisas. Ofereceu embargo, dizendo que a ação monitória não serve para pleitear cumprimento de obrigação de fazer. E além disso, alegou exceção de contrato não cumprido como mérito da sua defesa. E também propôs reconvenção. Então olha para mim. Ele fez 3 coisas. Nos embargos, primeiro ele disse que essa ação não é ação própria para pleitear a obrigação de fazer. Segundo, diz também que há exceção de contrato não cumprido, que ele só vai cumprir a parte dele se o credor cumprir a sua, se o devedor cumprir a sua. E terceiro, ele alegou também, veja só, uma reconvenção. Ele propôs uma reconvenção contra o autor da ação monitória. Olhou para mim. A ação monitória é uma ação mega importante, prevista no artigo 700 do CPC. Antigamente ela servia para algumas obrigações, hoje ela serve para todas. Eu posso propor ação monitória para cobrar a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer e de entrega. Professor, quando que eu vou pensar em ação monitória? Quando eu tiver um documento escrito que reconhece uma obrigação de pagar, fazer, não fazer e entrega. E esse documento escrito não for um título executivo. Se eu tenho um documento escrito que não tem força executiva, que a lei não disse que é título executivo,
Mas é um documento escrito que reconhece a obrigação? É. Eu vou propor uma ação chamada ação monitória, que é um híbrido de conhecimento, de processo de conhecimento com processo de execução. Me explique melhor, professor. Você manda um e-mail para mim, o STJ reconheceu que o e-mail é um documento escrito capaz de embasar a monitória. Você me manda um e-mail e fala assim, João, te devo mesmo, devo 10 mil, pago semana que vem. Reconheceu a dívida em documento escrito. Esse e-mail é um título executivo, como cheque, nota promissória? Não. Mas é documento escrito? É. Qual ação eu posso promover? Ação monitória. Eu tenho documento escrito que reconhece a obrigação, que não tem força de título. O devedor será citado para cumprir o mandado inicial de cumprimento. O juiz expede o mandado inicial de pagamento da quantia. Cita o devedor, cita o réu, para cumprir o mandado de pagamento no prazo de 15 dias. E esse réu, no prazo de 15 dias, de duas uma, ou paga, e se pagar não suportará custas processuais, ou em 15 dias oferece defesa. A defesa do executado, a defesa do réu na ação monitória é chamada embargos monitórios, no prazo de 15 dias. Se o réu não paga e nem oferece defesa, que são os embargos monitórios, o mandado inicial de cumprimento se transforma em título executivo judicial, que dará ensejo agora a um cumprimento de sentença. Nós transformamos um processo de conhecimento em processo de cumprimento de sentença, em processo de execução. Veja que ação estranha. Quando é, professor, que eu proponho então uma monitória? Tem que ter documento escrito que reconheça uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entrega. Eu proponho uma ação e dou a ela o nome de ação monitória, com base no artigo 700 e seguintes do CPC. O juiz expede o mandado de cumprimento da obrigação, cita o devedor para cumprir. O devedor tem 15 dias, ou para cumprir, ou para oferecer defesa. A defesa dele é chamada embargos monitórios. Não oferecidos os embargos e não pagando, o mandado se converte em título judicial, e agora nós converteremos o processo em procedimento de cumprimento de sentença. Interessante, não é? É um híbrido de conhecimento e execução. Dá uma olhada para a tela. Vamos terminar isso aqui. Vamos terminar com grande estilo nossa revisão. Letra A. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. Veja como a questão olha para o velho código e tenta te pegar. No código velho, de fato, não podia a obrigação de fazer dar ensejo à ação monitória. Mas agora pode? Pode. O artigo 700 autoriza a obrigação de fazer, não fazer, entrega ou obrigação de pagar. Então não vale, essa defesa dele não vai ser acolhida. Letra B. A reconvenção deve ser rejeitada em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. Galera, cabe reconvenção em ação monitória? Cabe. Por quê? Porque a lei quis que coubesse. Só isso. Podia a lei prever diferente, mas a lei prevê o cabimento. É possível sim reconvir na ação monitória. O que não é possível é propor uma reconvenção da reconvenção. A lei veda. Mas uma reconvenção só é possível? É, mesmo na ação monitória. Artigo 702, parágrafo 6º. Letra C. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. Perfeitamente. Uma das obrigações possíveis agora, com base no novo Código de Ação Monitória, é para exigir a obrigação de fazer, não fazer, pagar ou entregar. Então, a preliminar indicada por ele não prospera, porque está ok propor monitória nesse caso de obrigação de fazer. Letra D. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Mentira de novo. Não é por contestação. À luz do artigo 702, os embargos monitórios é a forma correta de me defender em ação monitória. Então vem aqui, letra C. 100% de aproveitamento. Você está incrível nessa aula de hoje. Eu gostei muito de você, olhou para mim. Pessoal, nós fizemos 12 questões, mas muito mais do que fazer 12 questões. Nós sugerimos o que pode ser cobrado em outras questões. Em todas elas nós paramos, refletimos item por item, e eu tenho certeza que não há estudo melhor para a matéria de processo civil e para qualquer matéria da OAB do que resolução de questões. Você geralmente tem pouco tempo para a prova, resolva questões. Por isso a revisão é feita com base em questões. Não há melhor treino que esse.
tá? Eu queria, ao final, agradecer você pela companhia. Pedir que, se você gostou da aula, gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, marque no Instagram, faça isso, tá? Para levar essa aulinha nossa de revisão para todos os cantos do país. Bacana? Obrigado pela companhia. Eu quero que você, com mensagem final, escute o que eu vou te dizer. Nós fazemos isso tudo, e você se prepara em casa, eu me preparo daqui, e a gente reúne todas as nossas vontades para você alcançar um ápice de alegria, que é a sua aprovação. E ela vai acontecer. Fala amém. Amém. Ela vai acontecer porque você se esforçou para que isso acontecesse. Dia 2 de abril, no dia 10 de setembro, sei lá o dia que você vai encontrar o resultado, jogar um Ctrl F no arquivo PDF e o seu nome vai estar lá. Eu preciso que você tenha isso em mente. Quando você for corrigir sua prova, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tira a roupa, faz um selfie, um nude, manda para alguém de tanta alegria que você ficou, não é assim? Isso vai acontecer. Esse ápice de alegria, esses espasmos, que são poucos na vida, poucas situações de grande alegria. Mas eu preciso que você também encontre-se com a felicidade no hoje. Nós passamos mais tempo buscando do que conquistando, mais tempo no trajeto do que na chegada. E é importantíssimo que durante a preparação nós também tenhamos encontros alegres, encontros com alegria durante o trajeto. Nesse pouco que nós temos, que é tanto. Saiba então valorizar o que eu tenho, o que nós todos temos aí em casa, alguém que me espera, uma família que me ampara, um amigo. E eu preciso ser alegre, encontrar com alegria nos momentos do cotidiano, nos momentos de vida que Deus me proporciona. Então, o que eu te peço é que eu experimente, que eu faça de tudo para experimentar essa grande alegria, esse ápice de alegria, mas que você dê também atenção aos pequenos momentos e ao trajeto. É importantíssimo que o trajeto também seja feliz. Tá bom? E é o que eu te dedico. Espero que você tenha alegria no trajeto. Encontre-se com ela durante o trajeto, mas que o trajeto seja tão bem feito que você alcance esse objetivo, que é passar na prova do OAB. Do meu lado aqui, sempre as melhores energias, a melhor vibração possível, as minhas orações para todos os meus alunos. Tá? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado a melhorar a sua compreensão da matéria, a entender como a banca cobra e que você atinja, sim, os seus 6 em processo civil. Tá bom? Fiquem com Deus, recebam meu abraço e até a próxima videoaula, até uma nova revisão ou até um próximo encontro nosso em um outro curso. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão.